a partir do versículo 24, do capítulo 24, do versículo 15 de Gênesis, quando Deus chamou Abrão, ele ainda não tinha sido mudado o nome, para que ele saísse do meio da sua parentela e da casa do seu pai, quer dizer, o seu pai já estava morto, então ele tinha que sair da casa do seu pai, quer dizer, do meio dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus idodá, veja, e da sua parentela, né? Família é uma coisa, parente é outra, não é verdade? Família, um primo é um familiar de terceiro grau, segundo grau, primeiro grau, né? Por exemplo, assim, o Djalma é meu parente de primeiro grau, porque ele é meu cunhado, irmão da minha esposa. Ele não é da minha família, ele é um familiar, não é verdade? Então, para nós fazermos parte da família de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender e sermos batizados. Quando o batismo quer dizer sepultamento. Então, quando você é sepultado, quando você sai da água, é a mesma coisa que você nascer de novo. Você não tem mais nenhum pecado daquele que você cometeu lá atrás. Pode ser o pecado mais cabeludo, como diz o homem, né? Pode ser a coisa mais horrível que você fez. Mas ali você recebeu o teu perdão e ali aquilo que você fez para lá não conta mais nada para Deus. Amém. Aleluia. Deus não é bom? Amém. Ele só quer que nós se arrependemos e mudemos a nossa vida. Que nem a Bíblia diz, quem mente não mente mais, quem rouba não rouba mais, quem adultera não adultera mais. Não é verdade? Então essa é a vontade de Deus. Então Deus chamou Abraão, mas Abraão, veja, fazendo isso. Então depois Abraão, ele recebeu uma promessa, a concretização da promessa que Deus tinha feito para ele. Deus disse, Abraão, tu vai ser abençoado, mas Senhor, eu já sou abençoado. Tudo que o homem precisa, tu já me deu. Agora eu só não tenho filho. Me falta um filho, Senhor. E a minha esposa é estéril, ela não pode gerar filho. Aí ele disse, não, tá bom. E ele foi e deu um filho, fez com que a mulher dele, estéril, já ia avançada de idade, todos os dois, ela tivesse uma criança. E essa criança foi chamada de Isaac. Por quê? Isaac quer dizer risada. Porque quando Deus veio visitar Abraão e falou para ele, olha, no período da vida tu vai ter um filho, aí a mulher dele estava atrás da tenda, preparando lá uma comida, e quando ele disse que Deus ia dar um filho para Abraão com a filha, com a esposa dele, com Sara, ela riu. Como é que pode uma velha que nem eu dar filho? Ela tinha 90 anos. Entendeu? Ela riu. Mas como é que uma velha que nem eu, meu homem, meu marido, o meu negro já não tem nem mais, como é que, né, das velhas vai dar filho? Aí Deus disse, cadê Sara, tua irmã, tua mulher? Aí Sara chegou, Deus perguntou para ela, Sara, por que tu riu? Alguma coisa impossível. Não, mas eu não ri, tu riu. Por isso teu filho vai ser chamado Isaac. Isaac quer dizer risada, ou aquele que ri. Veja, o nome Isaac, a tradução da palavra Isaac é isso, aquele que ri, ou que sorriu. Então o que aconteceu? Então Isaac cresceu, né? Mas antes disso, veja bem como é que é, segundo nós estávamos falando hoje ali de tarde. O homem, ele quer fazer o caminho dele, e não quer caminhar o caminho que Deus estabeleceu. Você está entendendo? Então, por exemplo, assim, ó, Deus me dá uma bênção, aí eu já recebo a bênção, e já acho que posso andar por minha conta. Não foi o que, né? Mas eu já sou tão abençoado, Senhor. Tudo que o homem precisa ter, eu já tenho, tu me deu. Agora eu não tenho filho. Então a mulher pegou Saraí, ela pegou e pediu para uma serva dela, para uma escrava dela, pediu, que o nome dela era Agar, que ela fosse se deitar com Abraão, que através de Abraão ela ia ter um filho, você está entendendo? E aquele filho ela ia criar como se fosse dela. E Agar deu um filho a Abraão, era uma moça egípcia, que
que quando Abraão peregrinou no Egito, e lá no Egito era assim. Por exemplo, se eu chegasse lá no Egito naquele tempo com a minha mulher, vê que mulher bonita que eu tenho. Aí o faraó, que morena. O faraó ia crescer os olhos nela. Está entendendo? Então, mas como lá na lei eles não podiam, o faraó não podia pegar mulher casada, o que acontece? Eles me matavam para ficar com a minha nega. Bobo ele, né? Entendeu? Então ele me matava e ficava com a minha nega. Então o que acontecia? Abraão pediu para ela mentir, dizer que era irmão dela. Veja bem, não foi uma mentira, porque eles eram irmãos, só que irmãos de segundo grau, não era de primeiro grau, porque Sara era filha do irmão de Abraão, então eles eram o primo de primeiro grau. Veja bem. Então o que aconteceu? Aí, quando ele foi, o faraó tomou aquele banho, ficou cheiroso, mais cheiroso do que nós. Aí o que fez? Quando ele foi para o quarto para conhecer Sara, Deus disse: se tu tocar nessa mulher, tu é um homem morto. Como assim, senhor? É um homem morto, ela é mulher do meu, mas ele disse que é irmã. Ela disse que é irmã. Pois é, a tua sorte. Porque senão tu nem no quarto tu entrava, tu já era um homem morto. Manda ela para o marido dela e despede. Ele já pegou, encheu um monte de presente, um monte de coisa. Pega a tua mulher e some daqui. Eu não quero morrer. Faraó tinha 1 milhão de mulheres, vai morrer por causa de uma mulher casada? Não, é bem que Sara era uma gata, né? Mas ele, não, pega. E pega essa escrava que estava ali, leva também. Agar, a egípcia, foi junto. Então dessa escrava nasceu um filho chamado Ismael. Veja. E de Abrão, isso é Abrão com Agar, que é a egípcia. E Abrão com Sara é Ismael. Então o que aconteceu? Isaac cresceu, ficou um jovem, bonito, com certeza, e muito rico, abastado, e temia Deus, graças a Deus por isso. Então o que aconteceu? Abraão mandou que Eliezer, um escravo dele que ele comprou de um rei ímpio, ele não comprou como escravo, correto? Eliezer tinha fugido lá do dono dele, do patrão dele, que tinha comprado ele, fugiu. E em determinado lugar no deserto ele encontrou Abraão. E ele foi lá conversando com Abraão, daqui a pouquinho chegou os soldados perseguindo, procurando ele, armado, né, de flecha e lança. Esse homem aí é um escravo, ele tem que voltar para lá, ou ele vai ou ele morre. Nós levamos ele vivo ou morto, nós temos que levar. Nós fomos pagos para capturar ele, e ele é escravo. Abraão disse: quanto é que é o preço dele? Pegou e comprou o escravo e disse: agora vai embora. Pode ir embora. Ele: não, poxa, eu prefiro ir contigo. Tu comprou minha vida. Entendeu? Eu ia morrer ali, eu ia voltar para lá, e aqui tu me trata que nem um ser humano, você me trata como uma pessoa, então eu quero ficar aqui contigo. Tu é que sabe. E foram. Então Abraão mandou Eliezer buscar uma mulher dele lá no meio da parentela dele, lá em Padã Arã, a cidade oriunda deles. Então ele encontrou uma jovem chamada Rebeca, lindíssima. E por que eu digo que ela é linda? Porque ela é minha irmã. Por que eu digo que Ismael é lindo? Porque Ismael é meu irmão. Meus irmãos são tudo bonito. Olha que coisa linda que é o Djalma. Ele é lindo. Na verdade? Olha o irmão Jocílio, ele é lindo. Para mim, o mundo pode dizer o que quiser. Mas para mim, vocês são lindos. Vocês são meus irmãos. Entendeu? E eu para vocês também sou lindo, não sou? Não sou, você está entendendo? Então, essa é a questão. Não é verdade? Então, o que aconteceu? E ele trouxe... Aí veja só como é Deus. Veja só, por isso eu digo, se você confiar em Deus, isso para mim, para nós, isso nós estamos falando, veja, é para nós todos.
Eu não estou dirigindo o culto para o irmão Jacir, para o irmão Djalma, para a irmã Denise, para o irmão ninguém. Na verdade, aqui nós estamos aprendendo. E a Bíblia diz que quando nós obedecemos a Deus, veja, e entregamos nossa vida a Deus, Deus faz prodígios e maravilhas. Então, Eliezer disse, mas meu rei, mas meu senhor, se eu não achar essa moça, aí tu está livre do juramento. Ele já estava velhinho, já pronto para morrer. Então, o que aconteceu? Ali ele foi e disse, no caminho, ele disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para encontrar? Aí ele falou para Deus, Senhor meu Deus, se tu me ajudar nesse caminho, e quando eu chegar na cidade e pedir para uma mulher pedir água para mim, ô moça, me dá um pouco d'água para mim beber, e ela disser, eu vou dar para ti e vou tirar água para os teus camelos também. Teus camelos vou tirar água para todo mundo. Essa é que tu designou para ser esposa do filho do meu Senhor. E quando passaram muitas horas, ele pediu para a moça, ô moça, tu dá um pouco d'água para mim? Ele, não, vou dar água para ti, já aproveito e dou água para os teus camelos também. Tu não tem como tirar água, eu já tiro. Aí ele pegou, se apresentou para ela e foi lá, deu presentes para a moça, deu ouro, conheceu a família dele e era também prima dele. Veja. Resumindo então, aí essa Rebeca, ela era estéril e Isaac orou a Deus e ela ficou grávida de gêmeos. Veja bem, isso está tudo escrito no livro de Gênesis. Veja. Então, ela e aquelas crianças, eles brigavam muito dentro do ventre dela. Aí Deus disse para ela, vocês são duas nações que estão geradas dentro do teu ventre. Veja. E o menor vai servir, e o maior vai servir o menor. Então o que aconteceu? Veja. Aconteceu que o mais novo, porque a primogenitura, ele era do primeiro filho. O primeiro filho era o primogênito. Então ele tinha direito de toda a herança do pai. Então, veja bem, quando ele viu que aquele irmão ele não estava dando conta, não dava nenhuma atenção para as coisas do pai, o que ele disse? Puxa vida. Aí o irmão chegou cansado, faminto da caçada. Ele disse assim, ele estava cozinhando um prato de lentilha lá, um ensopado. Ele disse, me dá esse ensopado. Ele disse, não, eu troco. Se tu me der a tua primogenitura, eu dou ali. Ah, mas para que me serve a primogenitura? Eu estou morrendo de fome, pô. Estou morrendo de fome, estou vazado, estou de ranho. Para que me serve? Ah, então jura que tu me dá. Tá bom, jura. E deu, ele pegou, pronto. Aí quando o pai estava morrendo, o pai pegava, era costume do pai pegar, botar a mão na cabeça do filho e abençoar o primogênito. Aí a mãe dele falou, tu vai lá, mata uma cabra lá e coloca a roupa do teu irmão, chega lá, teu pai está cego, ele não vai te conhecer, e tu diz que tu é Esaú, ele vai te abençoar, tu já tem a primogenitura, o teu irmão é um bagaço mesmo, ele não quer nada com a primogenitura, né? Ismael é um jaguarão, ele não está preocupado com a primogenitura. Ele tinha duas mulheres que era a mágoa no coração dos pais, entendeu? Antigamente assim, meus irmãos, era assim, ó. O filho, ele tinha que casar com uns da tribo, para ficar tudo, entendeu? Tudo em parentesco, ele pegou mulher de outra nacionalidade, então aquilo entristecia muito o pai e a mãe, porque ele não estava nem aí para a primogenitura, não estava nem aí, ele queria. Então o que Deus, e quando ele fez isso, que ele descobriu, ele queria matar o irmão. Então o irmão teve que ir para Padã. Agora eu vou ler um pouco aqui para que nós entendamos melhor. Veja bem. Mensagem Israel e a igreja, primeira parte. Estou deixando isto penetrar por muito tempo. Temos agora apenas pouco mais. Esaú e Jacó.
antes mesmo de qualquer um dos filhos nascer, antes mesmo de saberem o que era certo e o que era errado, veja, e ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Uau! Achei que você tivesse que parar de comer carne para ser salvo? Não, não tem nada a ver com isso. Se você está salvo, Deus o chamou antes da fundação do mundo. Veja bem, isso está certo. Agora, veja bem. Por exemplo, vamos fazer assim, não falando dos irmãos, mas da denominação. O que é uma denominação? Por exemplo, assim, ó, vamos supor assim, ó, irmão, vamos abrir uma igreja para nós? Vamos. Então assim, ó, eu faço a pregação, e vamos alugar um lugar, assim, você canta, eu toco, e pai, depois eu... Mas para ser membro da nossa igreja, presta atenção nisso. Ó, que nem, por exemplo, os adventistas. Ó, você não pode comer carne de porco, você tem que guardar o sábado, enfim, na verdade, para a Assembleia de Deus, você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que... Então, cada um tem uma regra, cada um tem um estatuto interno, correto? Veja. Então, por exemplo, assim, irmão, se tu comer carne de porco, tu não vai para o céu. Não tem nada a ver com isso, a Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que nós só não podemos comer sangue, irmãos. Sangue, tipo a murcilha de sangue, não é verdade? A carne sufocada e carne sacrificada a ídolo. Isso nós não podemos. É a única coisa que a Bíblia proíbe, o Novo Testamento proíbe, é de comer sangue, carne sufocada, carne sacrificada a ídolos e a prostituição, o adultério. Então isso não tem nada a ver, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo, não, você não tem que parar com nada. Deus vai te mudar na medida que você diz, Senhor, eu quero ser o teu servo, quero ser teu filho, Senhor. Então quando nós chegamos quando nós chegamos nesse beco, vamos dizer, esquerda ou direita, escolhe, porque só existe dois caminhos, não existe três, e nem 2,5, e nem 1,5. Existem dois caminhos, céu e inferno. Você quem escolhe. Você está entendendo? Porque veja, Deus te deu um livre-arbítrio. Se você prefere as coisas do mundo, vai. Só que depois você não reclama. Não é tão ruim quando a gente está lá doente, está lá, oh meu Deus, e está lá e ai. Na verdade, doido para vir embora, para vir para casa, não é verdade? E assim, meu Deus, nem pensar, né? A Bíblia diz que o homem vai dar tudo que ele tem para poder sair do inferno depois que ele chega lá. Veja, presta atenção agora. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó, aborreci Esaú. Antes de qualquer um dos filhos nascer, disse Deus, eu amo um e odeio o outro. Isto é a palavra de Deus. Eu não sou responsável por isso, nada além de pregá-la. Veja, nós somos responsáveis por pregar essa palavra, não inventar doutrina. Deus vai cobrar de cada um de nós isso aqui, ó. Não o que a igreja diz que para você ser membro assim, você tem que trazer a foto, fazer uma carteirinha. Não. E você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não. Quando você é um cristão, veja, aquilo fala no teu coração. Não, eu não posso lograr o meu irmão porque isso é pecado. Veja, eu não posso odiar o meu irmão porque isso é pecado. Eu não posso dizer para vocês aqui, olha, vem cá, rapaz, porque assim, eu garanto. Não, eu não garanto nada. Eu só posso falar aquilo que Deus mandou. Aí Ele garante. Deus garante. Eu não posso garantir nada. Agora, quando eu estou com assim diz o Senhor, quando eu estou com a palavra, então veja, quem está falando é Deus, e não é eu. Não é o que o profeta falou agora, ó. Antes de qualquer um dos filhos nascer, Deus disse, eu amo um e odeio o outro. Quer dizer, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Por quê? Porque Deus viu lá
antes deles nascer, que Jacó ia ser uma pessoa que ia amar Deus, que temia Deus. E Esaú não. Mesmo que Esaú nasceu primeiro, mas Esaú não se preocupava com as coisas de Deus. Agora, Jacó sim. Você está entendendo? Não é porque o Deus chegou assim para mim, não, eu vou escolher o irmão Joacir e o irmão Arílio eu vou mandar para o inferno. Não. Tanto o irmão Joacir como eu, se nós fazer a vontade de Deus, o irmão de Jó, qual que veja nós, o que acontece? Nós iremos para o céu. Agora, se nós fizermos pecado, vamos tudo para o inferno. Já pensou que coisa triste? Depois chega lá, oh meu Deus, Senhor, aqui é ruim demais, meu Deus, mas Senhor, pois é, mas tu escolheu. Então essa é a grande questão. Deus ele não disse, não, vou amar o irmão, vou amar o irmão, não. Deus olhou lá e viu. Ele viu certinho que o irmão Joacir ia estar aqui hoje, que o irmão de Jó, o irmão de Elise, o irmão, a irmã, todos nós aqui. Todos nós aqui, Deus viu que estaríamos aqui. Que eu estaria exatamente nesse lugar, tentando fazer o melhor que eu posso para ser salvo e conduzir as pessoas dentro da palavra de Deus. Não é minha, é de Deus. Por isso o irmão Brana diz assim, olha, antes de qualquer um dos filhos nascer, Deus disse, eu amo um e odeio o outro. Veja, e isto é a palavra de Deus, eu não sou responsável por isso, nada além de pregá-la. Foi Deus que disse, eu aborreço Esaú, mas amo Jacó. Porque Deus, antes deles nascer, Deus viu, não, Jacó ia ser uma pessoa que, mesmo fraquinho, mesmo muitas vezes errando, mas ele vai se levantar e vai se firmar na presença de Deus, e vai buscar Deus, e vai viver, veja, por quê? Porque Deus quer que cada um de nós sejamos abençoados, aqui nessa terra e depois na vida eterna. Amém. Vocês já pensaram? Nunca mais uma barba branca, nunca mais uma lágrima no meu rosto, nunca mais, acabou. A hora que nós passarmos dessa vida aqui para morar com Deus, nós seremos reis e sacerdotes. Amém. Meu Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, o que Deus tem preparado para nós, o homem não consegue fazer um quadro, eu vou fazer uma pintura lá, eu tive lá, não fui arrebatado no paraíso, eu vou fazer um desenho de lá. Nada. Lá é tão grandioso, tão maravilhoso, que nós não conseguimos dimensionar isso. Enquanto o inferno é um lugar de dor e sofrimento, trevas e ranger de dentes. Que nem nós estávamos falando hoje à tarde, não é verdade? O inferno é um lugar tão desgraçado que nem o diabo quer ficar lá. Senhor, não manda nós para o abismo, manda nós para os porcos. Então o que a Bíblia diz? Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Amém? Amém. Melhor coisa é obedecer a Deus do que fazer sacrifícios. Veja bem. Vamos cantar um hino. Deixa eu escolher aqui. Quero escolher um hino, porque Jesus é muito (230). Deus deixa nós despedirmos a